for the man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep, worried about the way things might have been. A big wheel to keep on turning, round and keep on burning. Bora. We're rolling, rolling, rolling on the river. Melhor. Ain't a lot of places Melhor. Ah, como é que você fala? O concurso? Como é que é? Ao concurso. Ao concurso. Ao concurso. É. Elvis Presley, minha gente, sexta-feira. Maravilhoso Elvis Presley, tá? Sexta-feira, bendita hora, um programaço desse aqui ao vivo. E hoje com convidados importantes aqui, muito bons, tá bem? Mas antes do padre apresentá-los, vamos colocar tudo nele, no nosso Deus maravilhoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus, né? Gente, hoje a igreja está celebrando a intercessão desse santo muito conhecido, né? Não só na nossa religião, mas até fora dela. São Francisco de Assis. Olha que beleza, hein? Então olha lá, vamos pedir a intercessão dele para esse dia aqui também hoje. E o padre aqui hoje está muito bem rodeado de convidados. Vamos começar para a minha direita aqui. Ela que é produtora, radialista, comunicadora corintiana, minha querida Patinha. Patinha. Boa tarde. Boa tarde. Cadê minha música? Ah, obrigada. Serve. Essa serve. Essa, ao concurso. Abaixo do ela. Não, o Bruce pra mim tá em cima, padrezinho. Seja bem-vinda, Patinha. Por que você falou que eu sou corintiana? Só um detalhe, assim, porque... Porque você precisa fazer esse personagem aí, né? Ah, que personagem? Que ser corintiano. Ah, sabe que eu tô de palmeirense hoje? De verdinha? Ah, Você obrigada. diz que é corintiano. Os meninos são maravilhosos, né? Tá. Mas ele tá aqui, ó. Esse aqui, ó, Tiago Marrachini, que ele é fisioterapeuta e empresário. Mais uma vez, Tiago. E corintiano. Corintiano. Eu só queria saber, eu queria fazer uma pergunta, mas vou deixar para um outro capítulo. Como é que o Corinthians vai pagar aquele jogador caríssimo, hein? Mas isso é para outro episódio. O problema não é nosso também. Do lado esquerdo, do seu direito, ela que é uma baita de uma psicóloga, hein? Minha querida Roberta Borges está vindo novamente aqui no meu programa. Roberta, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Deus abençoe você. Amém. Quando mostra o filhão dela lá, ó. Como é o nome dele mesmo? João Pedro. João Pedro? João Pedro, olha lá. Filhão aqui da Roberta, maravilhoso. Olha, ele é advogado dos bons. Veio aqui mais uma vez no meu programa. Doutor Alessandro Lodi. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Tamo junto sempre. E outra, filho vai ser um futuro advogado. Já estou ali já conversando com ele. Conversando com ele? Opa, Glória a Deus. vamos colocar ele no trilho. Maravilhoso. Ó, rapidinho, bem rapidinho aqui, ó. O Tiago também veio com a esposa dele, a Silvia. Mostra a Silvia ali, ó, esposa do nosso querido Tiago, olha. Tá vendo? Mostra ela lá. Isso. Tem uma homenagem para ela aí, pelo nome dela. Bom, gente, vamos ao pensamento do dia? Vamos lá? Queria ver a opinião de vocês. Dá uma olhada aqui, ó. Minha relação com a academia. É sério, hein? Seriamente complicada. Aí, ó. Gente, nós estamos vivendo essa era de cuidar da saúde, cuidar do corpo, né? Acho que como nunca a nossa geração vem cultuando o físico como, né? Mais ou menos. Apesar de que os médicos dizem que a questão não é o culto, é a saúde. Então, que todos nós deveríamos, pelo menos, arrumar um tempinho para fazer exercícios físicos ou ir para uma academia, tá? Vocês também acham que é séria essa relação que vocês têm com a... É séria porque vocês têm um compromisso com ela ou um descompromisso com ela? Como é que vocês estão vivendo essa realidade? Eu tenho compromisso. Só que a menopausa não me abandona, tá difícil. Tá difícil. Eu ando de 7 quilômetros, 8 quilômetros por dia. Você anda? Nossa. 7 quilômetros por dia? Por dia. Espetáculo. Você tem um cachorro enorme, ele precisa sair.
Então, ele é meu companheiro. Certo. Mas Ele vai te puxando muitas vezes. tem Muitas isso. vezes te puxa, estimula A corrida. a corrida. Mas eu acho super saudável. É corpo, mente e alma, né? Se não tiver em equilíbrio, É o verdade. ser humano tem problema. Eu arrumei uma estratégia. Qual é que é, Roberto? Sabe qual que é a minha estratégia? Aí eu, o fisioterapeuta, combinei com o meu personal, pago para ele antecipado, para eu poder ter a força de ir nos dias da semana. Porque eu falei assim, o quê? Eu já paguei ele antecipado, eu tenho que ir. É interessante. Então é o meu formato, porque É. a vontade Consegue ir mesmo? na marra, porque é no Vezes, prédio. quantas vezes por semana? Olha, 2 vezes por semana... Não Ainda é consigo. muito, hein, cara? Vai se lesionar, cuidado. Quando ainda não falta ainda na semana, né? Ele tem que justificar lá Tem que pra ele, né? justificar. Mas você não gosta? Não gosto. É sério. Eu não gosto de academia, mas de também não andar, gosto. eu adoro. Eu É um prazer não andar. gosto de academia. Eu não gosto de academia, mas encontrei no Pilates algo que eu gosto. Então A eu. dor que fica. Fica, mas você se adapta, mas é delicioso. Nossa, aí o a resultado dor. ajuda também. Mas eu encontrei no Pilates isso porque eu não. Porque o Thiago uma vez aqui falou, não, precisa fazer academia. Mas eu achei no Pilates isso. Então vamos ficar no Pilates por enquanto. A pergunta é, será que o Thiago faz? Faz. Tiago, e aí? E você? Eu tenho um problema sério. Olha lá, olha lá. Qual é a seriedade? Qual o Eu seu... tenho um problema sério com a academia, que assim, ela não vem até a minha casa. Por isso que a minha empresa é de atendimento domiciliar, porque a gente vai até a pessoa. Se a academia viesse até a minha casa, eu fazia todo dia. Dentro do seu quarto, de Exatamente. preferência. Eu, no meu caso, bem rapidinho, é o seguinte, olha, se eu tivesse condições, estou sendo muito sincero, hoje eu não tenho condições de 2 coisas. Primeiro, eu teria que arrumar uma grana para comprar os equipamentos, porque eu tenho noção que eu já fiz academia. Então eu compraria hoje os equipamentos para colocar, para eu fazer. Eu estou tendo agonia de muita gente num local Ai, fazendo tamo junto, isso. Fábio. Isso não me estimula. Então eu posso ficar bem do corpo, mas a minha mente vai ficar agressiva demais, sabe? Então eu queria ter esse tempo para eu fazer também em casa, com mais calma, e ter os equipamentos, porque eu sei quais são onde que eu quero trabalhar. Quero trabalhar sempre a parte mais das pernas, peito, braço, barriga, só. E o resto deixa que eu me... É localizado. Entre o pé e a cabeça. É bem localizado. Bem localizadinho. Então é isso aí. Ó, hoje é comemorado também o Dia da Natureza e com base nessa informação, a nossa enquete é a seguinte. Você acredita que ainda temos tempo de recuperar o meio ambiente, gente? Sim ou não? Volte aí pelo nosso Instagram oficial, @programa Bendita Hora. No finalzinho, Patinha aqui vai lembrar o padre e nós vamos mostrar na tela aí, se vocês ainda acreditam, tá bom? Tá? Depois eu vou dar minha opinião também, se eu acredito ou não. Depois a mesa também pode falar. Quero ouvir a opinião de vocês aqui. Apesar que ela é mais pontual, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa aqui não é nem pontual. Clarissa Oliveira. Legado de Cid Moreira representa a importância do jornalismo. Clarissa Oliveira, analista da CNN, destaca a relevância do comunicador na defesa da qualidade e responsabilidade jornalística em tempos de transição. Olha, realmente o Cid foi de uma época, ele atravessou gerações aí, né? Principalmente as pessoas que, principalmente os que têm 40 anos para cima, lembra bem que o Cid, eu estava verificando, ele começou mesmo na Globo, né? Em 69, e ele pegou aquela época que existia todo a questão militar, então você não tinha liberdade de Falar, de se falar. expressar, sim. Você tinha que falar aquela informação, pronto, e acabou. E ele conseguiu fazer isso com uma maestria muito grande, que isso nunca desmereceu o valor também daquilo que ele pensa, do que ele pensava, do juízo dele. E realmente ele foi uma referência de uma época de um jornalismo que até hoje vai continuar sendo, né, Patinha? Você entende? Assim? Hoje, como a analista falou, nós estamos em tempo de transição. Então, é um momento que as pessoas se informam muito mais pelas redes sociais, pela internet, do que pela TV. No caso do Sidney Moreira, era uma referência. A gente via ele falando, a gente acreditava. Fazia parte do horário da vida. Exato, ele fazia parte da casa da gente, como a gente comentava aqui até antes, o caso do Silvio Santos, né? Fazia parte da família até. A pessoa é tão próxima e a gente confiava tanto que parecia alguém muito da família nossa mesmo. Então, hoje, eu acho que o desafio dos jornalistas é exatamente isso. Não chegar no ponto dele, mas como você tem credibilidade nos dias de hoje
né? Só de você falar, você não precisa se explicar muito, que como você falou, Padrezinho, é só lia, ele só estava lendo muitas coisas, mas ele já passava aquela credibilidade, não só pela impostação da voz, da linda voz que ele tinha, mas porque ele passava essa segurança para quem estava ouvindo. Então é um momento muito delicado de transição para os jornalistas também, né? De entender como é que eu vou usar das redes sociais, me fazer entender e me fazer ter credibilidade no que eu estou falando, a pessoa confiar no que eu estou falando. Porque tem muito aventureiro aí, hoje em dia. Esse é o grande problema também. Mas você falou uma coisa, ele não tinha, na época que ele pegou, que essa liberdade de expressão não podia ser colocado, mas ele tinha uma coisa de uma verdade nele, que fazia o público todo prestar atenção e acreditar. Mas ele acreditava nele. Porque ele acreditava nele. Eu acho que ele acreditava nele e era muito fácil passar. Eu acho que é isso. E ele soube se reinventar, porque ele chegou a um ponto que ele já estava afastado do Fantástico, da apresentação do Jornal Nacional, e ele veio com a brilhante ideia do Mr. M. Quem não esquece do Mr. M? Ele voltou e se reinventou novamente, ele foi incutido de novo no mercado. Eu tenho muitos clientes jornalistas e radialistas, e eles falam da bondade que sempre foi Cid Moreira. No sentido de sempre ter aquele respeito daquele colega mais jovem, de poder abraçar. Isso é tão difícil, né? Uma parte falou, hoje em dia a gente tem um legado perigoso, que a gente não tem as mesmas referências que tínhamos no passado. Então, o finado Cid Moreira, com certeza, é exemplo para que as pessoas possam seguir, adotar e, quem sabe, cada vez mais, né, honrar a profissão do jornalismo. E ele fez também um personagem, você falou na época do Fantástico, eu lembro que ele também fez aqui, isto é mistério. Ele começou a colocar umas coisas assim meio inusitadas que aconteciam. Ele conseguia colocar até umas veias cômicas, né? Usando aquela bela voz, como você falou. Ele tinha um grave poderoso. Ele fez várias gravações, né? Inclusive de passagens, né? Salmo. Bíblia. Salmos da Bíblia. Sim. Se reinventou também. Ele se reinventou, exatamente. Ele, dentro do que ele estava considerado como ultrapassado, ele começou a se reinventar. Da credibilidade. Credibilidade. Eu acho que assim, dentro do jornalismo, quando ele passava a informação, ele não era parcial. A imparcialidade dele é uma coisa que muitas vezes chama atenção. Acho que eu acreditar nele em imparcialidade. Eu acho que é isso. Eu acho que é exatamente isso que era ele. Eu acho que ele tinha mais profissionalismo e menos vaidade. Pode ser. E a gente estava até conversando antes de começar também. É um momento que a gente não tem mais pessoas referências, né? Ele era uma referência do jornalismo, como Sérgio Chapelin e outros, né? Mas hoje a gente está carente de boas referências. Porque, por exemplo, a gente via ele falando ali no jornalismo, a gente não sabia dos bastidores. Então, saber dos bastidores só revela o que ele era mesmo ali. Ele passava a ser muito sério e crédulo porque ele era assim também nos bastidores. E hoje as pessoas normalmente estão na frente das câmeras, não são muitas vezes o que são atrás. Então, talvez isso, por isso que a gente não tem a credibilidade mais assim tão forte, né? Da gente olhar para uma pessoa e acreditar nela. Hoje é tudo partidário, né? Hoje o pessoal, muitos repórteres, os que ainda têm, não todos, mas a gente percebe que ainda vê televisão, você percebe que eles já usam uma linha política por trás, eles já têm uma intenção, coisas que a gente não via na época dele, né? E também do Sérgio Chapelin. Dá uma olhada aqui, gente, aqui, economia. Empreendedor diz que funcionários trabalham 80 horas por semana. É ilegal? Thales Gomes é um empresário brasileiro. Ontem estava todo mundo trabalhando até 1h da manhã e 8h da manhã do outro dia. O escritório estava cheio, afirmou. Para ele, se você não fizer 70 horas ou 80 horas por semana na empresa, você não vira nada na vida. O que você acha? Sério, O que você acha disso, Thiago? É a opinião dele. Olha, Sério isso? Eu acho que tem um pouco de insanidade nessa fala, né? O que você faz, às vezes, numa hora de 12 horas de trabalho ininterrupta, você pode fazer muito bem em 4 horas, 3 horas, né? Depende muito da sua competência, de quanto você está focado. Eu acho que a questão hoje não é o tempo, mas o quanto você está focado naquilo que você está executando. E hoje você perde muito tempo no trabalho fazendo todas as outras coisas, né? Seja no celular ou na própria internet. Do ponto de vista de legalidade, a gente deixa o nosso advogado falar. Isso é ótimo para poder falar. Claro que é um absurdo, isso não existe. A gente tem uma lei própria para isso. Nós temos uma CLT e nós temos uma Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece nos seus artigos sociais, nos seus direitos e obrigações,
Entre eles, uma carga horária máxima de 8 horas por semana, e 8 horas por dia e 44 na semana. Então não se tem, isso é um absurdo. Isso aí, inclusive, é algo para ser levado ao Ministério Público do Trabalho para buscar-se uma investigação e autuar, punir, porque isso aqui é uma analogia à escravidão. A gente imagina. Eu acho legal, porque aí vai todo mundo pro meu consultório. Vai ter bastante gente. Então, a lei é clara quanto a essa questão. Ou seja, se você trabalhar 70 horas, além de sobrecarregar ainda o sistema público de saúde. Por que sobrecarregar o sistema público de saúde? A maioria dos acidentes de trabalho ocorre em razão de jornadas extensas. Aí quem que paga a conta? O padre, a psicóloga, o jornalista, o fisioterapeuta. Nós todos pagamos a conta. Porque o INSS que vai ter que pagar depois o auxílio. Então, isso é ilegal, isso não pode. Qualquer um daqueles que estão nos assistindo, que estiverem passando por uma situação dessa, denunciem ao sindicato, denunciem ao Ministério Público do Trabalho, procurem um advogado da confiança de cada qual e busquem seus direitos, porque a lei é clara, 8 horas por dia, 44 horas na semana. Só pode ter algum tipo de limitação. Eu acho que assim, pode ser que uma vez... Isso no regime CLT, e se não for CLT? Aí, nossa, eu vou falar uma coisa, padre, isso aí é o que me dá arrepio, porque... Nós estamos vivendo, já falamos até nisso num outro programa aqui, nós estamos vivendo um momento extremamente perigoso. E o que bom que aqui se dá a oportunidade de, ao vivo, poder falar e tocar nesse ponto sensível demais, o que eu vou colocar aqui agora. O nosso Supremo Tribunal Federal está compartilhando de um pensamento para acabar com os direitos trabalhistas. E eu não estou sendo alarmista, eu estou falando a verdade. O Supremo Tribunal Federal tem que ouvir a categoria dos advogados que realmente militam para os trabalhadores, tem que ouvir a categoria dos radialistas, dos jornalistas, porque as empresas estão pejotizando os empregados, estão pegando lá, olha, seguinte, você tem plano de saúde, você tem chefe, tem horário para cumprir, tem carga horária, tem todos os requisitos de um empregado. Mas não é empregado. Não tem a carteira assinada. E aí colocam ele como um PJ, emite uma nota fiscal, e o Supremo Tribunal Federal está reconhecendo isso como ok, você não é empregado. Mas ele exige como funcionário CLT. Você exige, mas não paga. A lei diz que, para todo trabalho, artigo 3º, para todo trabalho prestado para o mesmo empregador, por pessoa física, por localidade, dependência econômica, é empregado. Isso é o que a lei diz. Agora, o Supremo Tribunal Federal está fazendo um abuso, no meu ponto de vista. Ele está cancelando decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, e eu tenho, infelizmente, inúmeras situações isso acontecendo no nosso escritório, de processos que já foram julgados em primeira instância, analisados por um juiz que se estudou, passou por um concurso público para ser um juiz do trabalho, apreciado novamente pelos 3 desembargadores em segunda instância, apreciado pelo Tribunal Superior do Trabalho. E antes dessa decisão ainda ser, que tem um termo técnico de transitado em julgado, ou seja, que é onde não tem mais recurso, a empresa, através de uma petição mequetrefe, uma petição horrível, entra com uma ação chamada reclamação constitucional. E a ação é contra o juiz, falando assim, Supremo Tribunal Federal, senhores ministros, olha aqui, o juiz da trabalhista está falando que é empregado e tinha um contrato de PJ. Que história é essa, o STF? E sabe o que o STF faz em 24 horas? Cancela a decisão, anula a decisão. Fala assim, juiz, você não vale nada. Anule e doe improcedente. Preocupante. Nós estamos realmente vivendo um momento de grande tensão e a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com isso, né, gente? Parece terra sem lei, né? Terra sem lei. É um assunto que vale a pena depois a gente até amadurecer mais isso, mas é pro bem de todos nós mesmos, né? Se existe uma Constituição, quem é que tem mais poder do que a Constituição? Parece que estão querendo ter. Olha lá, bets no Brasil. Tá? Vamos olhar aqui, ó. Perdi casamento, emprego e 100 mil com vício em bets. Conta, gestor. Homem pegou dinheiro com subordinados, banco e agiota para apostar. Há 1 ano e 3 meses ele deu início a tratamento. Aí, gente, olha aí, ó. Isso aí está sendo uma coisa que a gente está ouvindo toda hora, essas apostas. E gente criando vícios no meio disso daí, né? Sim, perdendo fácil, né, padre? Vícios, dinheiro fácil. Só que muita gente entrando, é como se fosse um grande cassino. É um grande cassino. Eu ia falar, não é como se fosse. É um grande cassino com... Legalizado, na verdade. Legalizado, e muita gente está se dando mal nisso aí. O que vocês acham dessa conversa aí, minha gente? Só tem uma chance, só de perder, não tem como ganhar. Quero que você começar a ganhar... A aposta é assim. Como Mas alguém ganhou.
Não, alguns ganham. ganham. Não, ganha. Aqueles O cara fica viciado porque ganhou também. Então, mas aí ganha Provavelmente. R$600, aí vai lá e gasta 2.000 para poder... Já vi gente perder algo coisas absurdas viciado. em mesa de jogo. As máquinas são viciadas, ela não tem uma questão, ela não foi preparada para você ganhar. Não, o cara não ganha, o dono do negócio não ganha. Se você começar a ganhar, você começa a incomodar. Eu acho que existem alguns pilares aí pra gente levantar. Primeiro, o que leva a pessoa a jogar, né? Então, assim, o que levou ela a jogar? Dinheiro fácil. Dinheiro fácil, tá bom, mas então por que ela quer dinheiro fácil, né? Porque a Falta de cabeça do... emprego. Não, é a cabeça do brasileiro. Falta de estrutura. Segundo, lazer, né? Tem muita gente que tá indo pelo lazer. Então, falta lazer? Falta lazer. Lazer. Se a gente pensar no Estado hoje, falta lazer. Então, um dos pontos, falta lazer, falta estrutura emocional, falta oportunidade de emprego com melhores ganhos. Cara, mas assim, eu vou aproveitar até que a Roberta vai entrar agora. Tudo isso aí, eu acho que se você um dia experimentar, ver como é que é, de vez em quando. Só que me parece que isso aí entra na questão do vício. É vício, é vício. Tratar, é porque virou um vício. O vício é um mau hábito. Que tá acabando com a vida de pessoas aí, ó. É um mau hábito, a crença de que não vai acontecer comigo. Sabe aquela coisa? É só Só a hoje, eu vou balinha, recuperar é só o isso. joguinho. Comigo, eu paro quando eu quiser. E em termos financeiros, com esses influencers, nada contra os influencers, gente, nada. Não tenho nada contra. Mas é tudo muito fácil. Vai lá com um carro de R$500 mil na garagem. E olha que eu vim da roça, hein? Eu capinava não sei aonde. Trabalhava 80 horas por semana, 80 né? E agora eu faço 2 horas e tenho... Ah, mas se ele conseguir, eu também consigo. Quem vende isso são esses influencers. Cartas marcadas, porque a gente só mostra na rede social o que a gente quer. Não sei se você tem rede social. Mas você vai mostrar quando você está com dor de cabeça, quando teu joelho está Eu não machucado. gosto nada. A gente só mostra aquilo que a gente quer que os outros vejam. Então, assim, a fragilidade emocional, as pessoas acham, isso no geral, que não precisam trabalhar para conseguir. A lei do menor esforço, A talvez? lei do menor esforço, a lei do Gerson. Tudo é fácil. Tudo eu vou ganhar aqui, vou conseguir melhor aqui, né? Você não vê as pessoas fazerem um trabalho mês a mês. Como é que você, eu não sei como é que você é em relação ao financeiro, se você tem uma congregação ou não, mas vocês conseguiram ganhar dinheiro fácil? Eu trabalhando, e assim mesmo não é fácil. Né? A gente trabalha com dor de cabeça. Aqui estamos todos PJ, né? Tá todo mundo sem uma empresa pelas costas. Todo mundo tem que trabalhar. E eu não ando com Mas, doutora Roberta, da onde será que isso sai? Sim, porque você começa de algum lugar. Porque, assim, por exemplo, uma coisa é você falta jogar de instrução, um dia. falta de família, falta de equilíbrio falta de... emocional. Pessoas com equilíbrio emocional, com valores corretos, passado de uma forma correta na tua infância, tudo vem da infância. Você não vai acreditar que isso vai acontecer com você. Entendeu? Para que eu vou jogar? Eu percebo que nós, seres humanos, nós somos muito movidos em mostrar coisas. Por exemplo, um homem ele quer casar com uma mulher bonita, ele quer se relacionar com uma mulher bonita. Na verdade, não é simplesmente porque ela é bonita para ele. É porque ele tem sempre uma coisa de querer mostrar para os colegas, para o irmão, para o colega, para o amigo, para a sociedade, que a mulher dele é bonita. Olha o que eu consegui aqui. É como se fosse um troféu. E isso tem a ver com tudo, na relação de ter, de poder, de adquirir carros, casas. Na verdade, nós temos sempre um pouco essa coisa de querer mostrar para o outro o que eu tenho. Sabe? É que nem aquele programa do Kiko lá mesmo. Kiko, olha o que eu tenho, você não tem, hein? Olha o meu pirulito, olha a minha bola, você tem uma bola igual a essa? Então eu acredito que nós somos muito movidos a mostrar. Competição. Competição. Na verdade, não é uma coisa que eu preciso necessariamente. O homem é muito levado. Então, a questão do poder, da riqueza, de ter tanto dinheiro, é uma coisa que a gente está sempre querendo mostrar para o outro. Porque a gente vive o mundo do ter e não do ser. É mais importante o carro na garagem do que você estar equilibrado emocionalmente. Pronto, Eu não tenho agora, em rede social, a gente vê muito assim, minha terapia, ir ao shopping. Minha terapia, bater papo com a minha amiga. Gente, terapia não é a casa da mãe Joana, é uma ciência. Tem muitos terapeutas, como na área de vocês também devem encontrar, pessoas que não têm habilitação para isso. Eu fiz uma faculdade de 5 anos para ter condições de ajudar uma outra pessoa.
Aí um cara faz um curso de um final de semana e acha que está pronto para poder fazer o que eu faço. E os holísticos? E os holísticos que acham que acender o incenso, desculpa, nada contra essas pessoas, mas como é que um curso de uma semana vai ajudar uma pessoa? Então, eu sou a burra da história, que fiz 5 anos de faculdade. Fiz 5 anos na faculdade até que eu tenho habilitação para poder trabalhar. Então, eu acho que falta as pessoas terem um equilíbrio emocional. Terapia deveria ser para todo mundo, para todo mundo. Nós temos que nos redescobrir de novo. O tempo todo, para não cair nessas ciladas, né? Porque elas estão ali, é fácil. Né? A gente ligava a televisão, a gente via isso, a propaganda para você ir lá jogar, né? Isso é muito absurdo. Então, realmente, essa busca tem que ser constante uma dependência, mesmo. uma dependência química, gente. Dá uma olhada aqui, ó, essa notícia aqui. Ó, fisioterapia ajuda no tratamento de pacientes com dores crônicas. Tiago, é isso mesmo? Ajuda com dores crônicas? É isso mesmo. Minha mãe anda com umas dores crônicas lá de vez em quando, hein? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa definir é a dor crônica. Né? O que é a dor crônica? O que é a dor crônica? A dor crônica é aquela que perdura por mais de 3 meses e que já passou algum tratamento e também não teve resolução. Tá? Hoje, a dor crônica ela tem um fator tanto físico quanto do fator emocional. Né? Ela é tecidual, mas ela também é emocional. Então, hoje, quando a gente vai tratar um indivíduo, a gente não trata simplesmente a questão física, a gente precisa entender todo o contexto dele. E dentro desse contexto, a fisioterapia vai tratar a parte de atividade física, porque a gente hoje já tem comprovação na ciência que a atividade física ela é obrigatória para quem tem dor. Né? Antigamente achava o seguinte, olha, eu tenho uma dor crônica na região lombar, então fica quieto, não faça nenhuma atividade. Não, pelo contrário. Hoje você com dor nas costas, você precisa fazer atividade física, né? Supervisionada com fisioterapeuta, mas você precisa fazer. Então a fisioterapia ela vai ajudar tanto no momento de diminuir a intensidade dessa dor crônica ou até mesmo resolver essa dor. Porque a dor crônica muitas vezes ela pode não ter uma cura, né, direta, mas o que a fisioterapia vai fazer? Vai fazer com que a intensidade reduza e o período que ela aconteça também acaba se reduzindo. Através de eletroanalgesia, né, que são os meios biofísicos, né, e físicos que a fisioterapia vai ter, atividade física e muitas vezes a gente precisa também passar por um outro profissional. Né? Posso fazer uma pergunta? Claro. Consegue prevenir para que essas dores crônicas não aconteçam? Sim, a gente consegue a atividade física supervisionada. Quando você tem uma dor crônica, a primeira coisa que você vai fazer, minimizar essa dor para que a pessoa no exercício possa fazer a atividade. Então a gente faz uma eletroanalgesia, por exemplo, associada ao exercício, os dois juntos, já faz com que você diminua a intensidade dessa dor. Você vai aumentando a quantidade de atividade física dessa pessoa e ao mesmo tempo você vai fazendo o quê? Você vai espaçando o período dessa dor, a intensidade dela até que ela vai sumir. Pode ser que em algum momento você volte a sentir essa dor, mas o que era recorrente toda semana, todo dia... Ser crônica não vai ser. Né? Ela pode até continuar sendo crônica porque ela já existia previamente, mas agora numa menor intensidade. Vai ser educada. Exatamente. Você vai conseguir meio que segurar ela. Segurar ela. Através da fisioterapia. Através da fisioterapia, através da atividade física. Você falou só uma questão que eu achei muito legal. A Estelinha, que ela faz programa com a gente de quinta-feira. Depois você falou a questão emocional, que muitas vezes também tem a ver, não é? Sim. Porque é o seguinte, depois que faleceu o filho dela, fazem apenas 2 anos, ela teve um golpe, acho que com qualquer mãe, né? Golpe de acidente, de moto que ele teve. Eu percebo que ela fala, mas toda hora me dói alguma coisa, e aparece do nada. Só que vira e mexe, ela tá abalada ainda. Eu percebo que isso acho que está correlacionado. É a dor emocional dela. E reflete no calcanhar, reflete no sei o quê, reflete no sei o quê. E eu falei, e ela não é velha, ela é nova ainda, e toda hora ela está se queixando. Eu falo para ela, eu acho que você está associado a todo o seu emocional também. Assim, Muito a gente pode usar aqui entre nós, né? O dia que você está extremamente feliz, você lembra que você está com alguma dor? Nem o dedinho a gente bate na ponta da cama, não é? Então assim, você encara de uma forma muito diferente. Claro que a dor, a lesão tecidual, ela tá ali. Mas a sua condição emocional faz com que você passe o desapercebido ou melhore. E a atividade física, ela faz justamente isso. Ela vai melhorar a sua condição também emocional do ponto de vista... É o corpo, mente e alma que a gente entra. O indivíduo é representado por um triângulo. Quando você tem esses 3 pontos em equilíbrio, você não sente dor. Agora, gente, uma mãe que perdeu... É demais.
escuta, ó. Em homenagem à esposa do Tiago, ó. Silvia, que bonita, hein? Show de bola, gente. O programa é tudo isso, né? Agora, temos mais uma notícia aqui, ó, gente. Olha que legal isso aqui, ó. Põe essa noticiazinha aqui. O padre vê. Isso. Você sabe o que é crime eleitoral? O combate aos crimes eleitorais é uma responsabilidade da Justiça Eleitoral. Domingo nós vamos fazer agora já mais uma votação aqui em São Paulo, né? Não, no Brasil inteiro. Brasil inteiro. E, Alessandro, doutor, o que é esse crime eleitoral, hein? Só pra gente ficar mais esperto. Claro. Então, tem que tomar muito cuidado, porque são várias coisas que podem ser crimes eleitorais. Então, tem pessoas que até numa ingenuidade, talvez, ainda tá achando que tá fazendo bem de estar lá naquele dia, do santinho para colocar lá na... Olha aqui, vota aqui nesse aqui, aquela pressão, aquela coação. Então, toda situação de coação eleitoral... É um crime. É um crime. Toda vez, até mesmo depois com a modernidade, de divulgação de fake news... Eu queria falar um pouquinho mais fácil a coação, para as pessoas entenderem o que é isso. Coação é pressão, tá? Aquela questão, olha, isso acontece muito até, um crime eleitoral muito grande, dentro dos ambientes de trabalho. Onde o chefe chega lá para o funcionário, ó, é o seguinte, você vai votar lá no vereador XPTO, no Joãozinho. Se você não votar no Joãozinho, o Joãozinho não foi eleito... É crime. Isso é crime. Porque você está fazendo uma coisa, você está pressionando. Uma característica muito absurda, você fazer com que as pessoas não votem. Isso também é crime. Isso aconteceu muito na eleição passada, onde, por conta de força maior, né, chegava e fazia uma barricada de polícia para poder falar assim, oh, peraí, que nós vamos vistoriar todo mundo, que sabe que na cidade todo mundo anda de moto sem capacete, e aí colocaram lá do nada, lá numa cidade que todo mundo sem capacete, agora prendeu todo mundo. Agora, tem uma coisa que talvez não seja considerada crime, de jeito nenhum, mas, de repente, pessoalmente para cada um, você pode entender como um crime eleitoral. Por exemplo, um político que você... ele sabe que você está precisando de alguma coisa, ele vai lá e fala, eu quero fazer para você isso daqui. Mas ele está esperando que você vote nele. É um apoio para ele. Isso é um crime eleitoral. É um crime eleitoral. É um crime eleitoral, porque você está comprando o voto da pessoa. Eu vou fazer para você. De uma certa forma. Sim, não eu vou tem te dúvida. conseguir isso. Uhum. Eu vou facilitar esse negócio aqui para você, padre. E aí? Olha, eu que sou de cidade do interior, o que a gente ouvia falar do famoso, do par de chinelo, de sapato, olha, te dou o pé direito, na hora que voltar, se eu ganhar, eu te dou o esquerdo. Isso acontece até hoje. Hoje em dia, existe até uma corrupção... É sério isso? Sim, muito. Dentadura, por exemplo, interior. O que mais tem. É muito comum essas coisas. Até hoje, né? Hoje, existem vários... E as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque o crime eleitoral, ele não é punido apenas com multa. Ele pode gerar até uma reclusão de 1 a 4 anos de prisão. Então, você tem que tomar muito cuidado com o crime eleitoral, com aquilo que você faz, com aquilo que você comete, porque... o objetivo da eleição e do voto popular é um só, é que pela democracia se escolha aquele que vai representar o teu estado. Mas esses crimes são efetuados, na verdade, quando se vê fazendo isso? Ou só fica falando, é crime e ninguém se é criminado? A essa época de eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, ele não para, é denúncia o tempo todo. Mas, na prática, tem muito pouca efetividade na questão de se transformar isso realmente em punição. Essa, infelizmente, é a realidade. Então, a falta de punição incentiva aqueles a continuarem cometendo esses mesmos crimes. Muito se diz, olha, eu posso ser preso. Isso aqui é interessante. Posso ser preso agora que está a 48 horas da eleição? Aí todo mundo acha que é terra de ninguém. Fala, não, ninguém pode ser preso. 48 horas antes da eleição e 48 horas pós-eleição. Porque existe uma lei que não pode ser preso, a não ser em flagrante. Então, as pessoas têm que tomar cuidado com isso, né? Mas, não, ninguém pode me prender. Então, não vai ter mandado, não vai ser emitido durante essas 48 horas pré e pós mandados de prisão para pensão alimentícia. Isso, não. Esses podiam continuar. Porque, olha que coisa louca, né? E eu acho que também, porque acontece? Tinha que chegar na hora de votar, você dá teu título ali, ó, toma teu título. Opa, você tá devendo? Aqui que eu te É aqui, exatamente. Mas não, quando o cara é estrangeiro. Ninguém é preso por conta disso. Agora, na hora da eleição, se a pessoa estiver lá fazendo violação ao Código Eleitoral, de estar ali incitando, coagindo, ela pode ser presa em flagrante, sim.
Tanto que existem várias... Não é nem é uma detenção, né? Retira as Você já pessoas do Boca soube de Eleitoral. algum caso que isso Muitos, aconteceu? muitos. É bom saber quem está efetiva, né? A boca de urna é um dos crimes que que acabam mais tendo detenções. Porque você pode ir com a camiseta do teu candidato, não tem problema algum. Pode ir com boné, pode ir com adesivo, você pode ir fantasiado. Tá. Isso não é Boca crime. fechada. Não é crime. Mas agora você incitar, né? E até você pode, tá? Querendo ou não querendo, você não vai ser preso se você tiver lá assim, poxa, não, vou votar no fulano. Mas agora o que não pode é prometer, coagir, colocar sob pressão. Você sabe que na eleição a presidente, quando eu fui votar, entrou um fiscal, todo caracterizado com o bendito lá dele. Eu me senti coagida. Fiquei com tanta raiva quando eu vi, porque é uma pessoa que eu não gosto. Sim. Falei, então agora vai. Eu não ia fazer e fiz. Porque eu acho que é uma afronta aí, com a camiseta, com o boné, com o adesivo. Isso eu, aí pessoalmente. É polêmico, porque a gente outro dia fechou a rua lá na paróquia e veio alguém com bandeira, com não sei o quê, com cartaz, com não sei o que lá. Falou, a rua é pública. Eu falei, mas aqui nós estamos só em família comunitária, né? Mas está dizendo que nós não somos família? É sério que você escutou isso? Escutei tudo isso. Aí a gente tem que ainda contornar, falando com maneiras... Com educação, para o cara não se ofender. Eu falei, porque aqui não é o momento para a gente fazer isso. Nós estamos fazendo uma confraternização, aliás, com alimentações, tudo. Aqui é para brincar e escutar música. Só isso. Não é hoje. É pública, pode vir passar, atravessar. É bem-vindo a senhora, o senhor, para vir aqui. Depois de muito tralalá, e saiu de fininho, ainda brava, batendo papo. Padrezinho, só uma... Obstruindo não é, né? Você não está obstruindo, você está deixando a pessoa passar. Sim, claro. Padrezinho, eu só quero deixar o alerta. Eu acho que já que a gente está falando disso, a importância da gente votar bem. Ai, a nem gente me fala, pensar com carinho o que está fazendo. Porque a gente passa 3, 4 anos reclamando do que a nossa cidade não está boa, que isso não está bom, que a saúde não está boa, que isso aqui não está ruim. É agora, então. Agora é a hora da gente prestar atenção realmente em quem vai votar e quem a gente está colocando lá Alinhado para com nos seus representar. valores, Eu acho que até aproveitar que a gente hoje tem as redes sociais, hoje a gente está muito mais fuçado e consegue pegar todo o plano de ação do partido que os candidatos estão. É isso, padre. E aí, ainda mais como você é católico, cristão, analise e vê o que Cristo deixa como primícia, como aquilo que é primeiro para nós seguirmos, se as propostas dos partidos condiz ou não com aquilo que a palavra de Deus, que você que é cristão tem. Porque às vezes você está vendo umas partes só muito bacanas, mas você às vezes não sabe as ideologias que estão por trás. E aqui que está o perigo. Algumas assinaturas que vai na contramão da fé cristã da gente. Então nessa hora tem que saber fazer essas análises aí. Muito bem colocado, tá? Vamos a outra notícia? Olha lá, gente. Como é que é? Mastectomia. Entenda a necessidade da fisioterapia na recuperação. Tiago, mais uma vez aí, cara. Explica essa mastectomia aí. Bom, mastectomia é a retirada da mama ou parte da mama, né? Pode ser uma quadrantectomia parcialmente, também, parcialmente, né? Ou total. Total. Tá? A fisioterapia ela deve começar de imediato, uma vez que as sequelas de uma mastectomia elas também são imediatas. Após a retirada, após a cirurgia, né? Quando é uma coisa muito planejada, a gente começa a fazer a orientação até previamente. Tá? Quais são as grandes complicações que a gente acaba tendo em relação à mastectomia? Primeiro de tudo é a retenção de líquido naquele lado do membro que foi retirada a mama. Então você vai ter edema, que é o linfedema, porque muitas vezes você precisa fazer o esvaziamento ganglionar, que é a retirada dos gânglios linfáticos, e todo o líquido que fica ali ele vai ficar aprisionado. Tá? Então a gente vai muitas vezes ensinar e vai executar também a mastectomia e fazer todo o procedimento, muitas vezes de enfaixamento, para que esse edema ele não volte, né, de forma rápida. Quando você tem uma mastectomia, você vai ter cicatriz, você acaba tendo muita aderência também de tecido, ou seja, a mobilidade de você levantar o braço, né, de você fazer um alcance vai estar reduzida. Então a sua qualidade de vida relacionada a isso vai se perder muito, né? Além da alteração da imagem corporal. Então a fisioterapia ela vai trabalhar tanto para você ter um ganho novamente da funcionalidade e amplitude de movimento, para redução desse edema e também para ganho de força, uma vez que você pode até ter remoção também de parte de tecido muscular. Então é redução do edema, né, do linfedema,
aumento da amplitude de movimento e ganho de funcionalidade, ganho de força e trabalhar toda a consciência corporal também daquela pessoa que teve essa perda. Interessante, né? Porque parece que não, mas isso faz falta para o organismo da própria pessoa, né? O corpo, ele vai sentir, até na hora de levantar e abaixar o braço, no caso das mulheres mais ainda, Sim. ela sente a diferença, né? Mas o repulso. pode ser também masculino. Você vai ter tanto assim a retração por conta do ato cirúrgico como da cicatriz e também de todo o edema, né? Uma vez que você tem o edema ali, ele também vai acabar limitando a amplitude de movimento. Ela vai ter que entender o corpo dela de uma forma diferente. Exatamente. Né? O corpo dela vai ter que ser reeducado, retrabalhado, ela vai ter que ter uma nova imagem, uma nova percepção do corpo. Isso serve também para as mulheres que querem fazer um implante de silicone, é a mesma coisa também, né? Tirou dela própria e colocou um silicone para não ficar aquela coisa só. Quando a gente fala do implante de silicone, na ausência de doença, na ausência. Aí ele já é uma questão mais estética, onde ela vai ter uma limitação da amplitude de movimento, mas é momentâneo. Tá? Então, ela vai ter sim, provavelmente um pouco de retração e diminuição da amplitude de movimento, mas isso ele acaba se revertendo de forma natural. Uma drenagem consegue resolver, né? Não necessariamente na drenagem, que a drenagem ela é mais indicada para quando a gente tem o edema, né, o linfedema. Mas quando você tem uma condição de doença e você já vai fazer na mesma cirurgia a retirada e colocar uma prótese, aí sim você tem todo o cuidado, porque daí você vai ter, mais uma vez, né, retenção de líquido pela região, você vai ter diminuição da amplitude de movimento pela cirurgia de retirada e colocar a prótese. Então, nessa condição, sim, a gente acaba tendo um cuidado muito maior. Que legal, tá vendo? Olha só o doutor Thiago aí dando uma aula para nós aqui, muito importante, né? Vamos aqui, minha gente, mais uma notícia. Bora! Narcisismo parental. Como identificar e lidar com um país tóxicos? Com pais tóxicos. Um país. Pais, né? Que país? Pais, tá faltando. Não tem um acento lá em cima. O Elever tomou o Elever hoje. O Elever. Não tomou o Elever, você não tomou hoje, pelo jeito. Como a gente pode identificar e lidar com pais tóxicos? É engraçado, né? Meu pai não é, o seu pai não é, só o pai do outro. O narcisismo parece que virou moda. Primeiro, identificar o que seria o narcisismo, para o pessoal se identificar de novo com essa questão psicológica. É uma personalidade, é um transtorno de personalidade, o narcisismo. O pai tóxico. O narcisista é um cara que, para o mundo, ele é incrível. O problema está dentro do núcleo, aonde ele destrói a família. A pessoa narcisista, pode ser pai, pode ser mãe, escolhe um filho, que é o filho de ouro. Você sabe por quê? Por quê? Pra cuidar dele quando ele envelhecer. Ah, é? Porque ele vai ficar Ele tá velho. ele tá preparando o ambiente. E os outros, ele destrói. Ele destrói com uma força. Autoestima nula. São pessoas que tiveram. Como é que você descobre quem é narcisista ou não? O narcisista teve uma grande dor na infância. E naquele momento onde ele passou uma vergonha violenta, uma dor violenta, ele jura para ele mesmo que nunca mais ele vai sentir isso. E não sente. Mas então, ele faz assim, Roberta, essa é uma pergunta que eu acho que é uma questão muito importante. Quando você afirma alguma coisa, não estou falando você, Sim. nós, Sim. Quando nós afirmamos, você é narcisista, dá a impressão que a pessoa ela já nasceu assim, né? E aí você está falando. Não, ela não nasceu. Não, ela passou por uma dor, um trauma, que ela adquiriu, vamos dizer assim. Ela desenvolveu essa dificuldade psicológica de ser, que ele está enfermo na sua psicologia. Sim. Por isso, ele teve uma ação e agora ele vai ter uma reação. Seria alguma coisa? Uma proteção. Uma proteção. Então, na verdade, ele não é um narcisista, ele é uma vítima de algo que tem uma disfunção nele, por enquanto. É isso? Não, porque senão... É que nem você falar para um garotinho assim, você é 8, você é 7 no percentual de um menino que é 10.
ninguém é Ele já 8. tem um transtorno. Não, eu sei, mas você entendeu só o que eu tô Entendi. querendo dizer, né? Não Ele tô- tem um transtorno. E esse transtorno aparece nesse momento da dor. a dor dele. E aí ele se torna uma pessoa tóxica. Eles são maquiavélicos, Entendi. É porque a pergunta tem uma pergunta. Ele se torna ruim. muito ruim. É muito ruim. Ele destrói. Ele destrói. Se o filho não sai disso por algum motivo, ele vai acabar com esse filho, com esta mulher, com este marido. Quando as pessoas da família contam, nossa, eu passei por isso, imagina, essa pessoa é tão legal, ele é legal para o mundo. Eles não gostam de exposição. Eles se vitimam de absolutamente tudo na vida. Veja bem, eu cheguei atrasada porque o trânsito estava muito... Não foi porque eu saí atrasada, porque eu não me organizei. Nossa, eu bati no seu carro, desculpa, mas eu fiquei com uma tontura por causa do Covid que eu tive há 10 anos atrás. Não assume nunca. Nunca, Nunca assume. nunca. Ele é sempre a vítima do É a sistema. vítima do sistema. E ele destrói as pessoas, principalmente próximas a ele. Entendi. Eles não vinculam emocionalmente. E como trabalhar com isso? O narcisista não tem cura. Mas existe alguns Existe, sai de predicados aí. perto. Sai de perto? Sai de perto. Uau. Mas Não tem como uma terapia? criança sai de perto de um pai narcisista, por A exemplo? trabalhar pessoa, o- então, vamos supor, o pai é narcisista, a mãe protege. Até que ele possa sair de perto. Você só consegue abrir e crescer quando ele não estiver mais perto de você. É grave isso, não é? É grave. Mas e aí? Como é que é? Amar o pai e mãe, não é? Isso. Honrar o pai. Honrar pai e mãe. Eu misturei os... Nós falávamos isso semana passada um pouquinho. No Eu programa. Como é que você honra um cara que te destrói? Então, parece-me que um tratamento que a gente poderia fazer, uma aproximação, seria, no caso, vamos supor, a mãe é aquela que vai meio que defender o menino, vai falar, olha, a mãe tá pra cá, tira ele de perto do pai, que o pai tá atacando. Ela protege. Protege. Eu acho que o papel dessa mulher, pode ser mãe, pode ser avó, seja lá quem for, irmã mais velha, ela tem que ter um papel muito importante de tentar explicar para a criança, tentar. Não, acho que não precisa Sempre tentar, dizer. acho que tem que explicar Fala mesmo. assim, ó, o papai foi vítima. Mas ele não pode ser vitimado, porque ele já é vítima. Não, mas eu sei, mas tipo assim, por que o seu pai faz isso aqui? Porque ele tem um transtorno. Então, causado por isso. Talvez ela possa até explicar. Olha, existem casos... Porque eu só fui ter uma relação melhor com meu pai quando eu escutei a minha avó, mãe dele. Explicando quem era ele? Não, que ele passou por um pouco, aí eu comecei a entender um Não, pouco mas o seu jeito pai é do meu pai. narcisista. Hum? Seu pai é Eu não sei. narcisista. Eu não sei se ele é narcisista. Eu acho que Se não. ele for narcisista, o que acontece com essa explicação? Ele não era ruim onde comigo, mas ele era, às vezes... O narcisista é ele. Ele quer me te pegava um pouco destruir. no meu pé só. Ele cismava muito comigo. Então, ele pode ter algum... A gente teria que ouvir tua história pra Mas é porque eu saber. também era um pouco diferente. Então. Por exemplo, eu não posso só culpar, porque eu também... não. Mas não tem um que ele protege, então? Tem um que ele protege É o os filho demais de ele- ouro. Então, assim, eu tenho 2 filhos. O meu filho de ouro, eu dou carro, eu dou viagem, eu dou dinheiro, eu facilito a Superproteção. vida. Não tem vínculo afetivo, tudo bem? Eles não vinculam afetivamente. Eles não conseguem amar. O narcisista não ama. Não ama. Sabe, meu pai? ama não a si é- próprio, não, talvez. é- Só. Não, não. Mas assim, é a si próprio e assim... Ai, coitado de mim. Coitado de mim. Ele faz tudo para que sempre, todo mundo tenha dó dele, é isso. E aí ele faz para este filho, para que esse filho amanhã cuide dele. É. É intencional. E aquele que ele não faz, Existe um índice de suicida para esse tipo de pessoa? infelizmente não. Socorro, ela falou. As pessoas sofrem muito na mão de narcisista, vocês não têm noção. Vocês não têm Roberto, noção. esse é um assunto maravilhoso, mas mas nosso difícil. tempo deu uma parada aqui, mas vamos dar uma olhada na enquete do dia de hoje. Lembra aquela enquete? Sim. Lembra, Patinha, qual que era? Lembro. Você consegue ler, ó, você acredita que... Ainda temos tempo de recuperar o meio ambiente? E aí, olha o que falaram o povo lá. Sim. 71,4% diz que sim, que ainda acredita. Tem esperança. E apenas 28,6% diz que não. Eu acredito que sim, mas eu acredito que mesmo que a gente não fizesse por onde, ele vai se recuperar de qualquer maneira. Nós é que não.
Verdade. Sem nós, com Ele certeza, se vira sem sem a nós. gente. Sem nós, certeza. Gente, eu agradeço muito aqui. Patinha, Obrigada, Padrezinho. mais uma vez, pelas suas Valeu. participações, suas Muito colocações. bom estar aqui com vocês. Tiagão, você deu uma aula hoje sobre fisioterapia pra gente. Maravilhosa. Obrigado. Obrigada, Roberto, padre, pelo convite. obrigado, viu? Você é maravilhosa. Gostei Obrigado. muito das suas colocações. Obrigada. Elas dão uns apetites na gente. Sandro, obrigado, cara. Obrigado por abrir aí as questões aí de crime eleitoral e tudo mais. Muito obrigado. Gente, e que Deus abençoe você um final de semana aqui até amanhã e volte com consciência naquela deixa que nós falamos aqui, tá bom? Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Olha aí, ó. And I never lost 1 minute of sleep, worrying about the way things might have been. A big wheel to keep on turning.